eu quero aprender a editar vídeos, eu quero ter um casamento melhor, eu quero criar o hábito de leitura, eu quero algo. Aí eu não vou nem entrar no mérito do porquê que essa pessoa quer isso. Se é uma questão de vaidade, se é uma questão virtuosa, se é uma questão de uma pressão social, se é uma questão de relacional com os pais, não vou nem entrar o porquê a pessoa quer. Mas o porquê mesmo querendo alguma coisa, a gente costuma fazer coisas diferentes daquilo que a gente quer. É porque a gente quer mais uma outra coisa. Você diz que quer a dieta, você diz que quer enriquecer, só que talvez você quer mais uma outra coisa. Eu quero mais agora parecer descolado, fancy, bacana para os meus amigos. Por isso eu tenho um iPhone 17 parcelado em 24 vezes. Então eu quero ter um lastro financeiro, eu quero construir riqueza, mas eu quero mais alimentar minha vaidade agora. Só que isso não é consciente, é um padrão inconsciente. E a gente chama isso de ganho secundário. E aí entra a questão do sabotador, porque eu não gosto muito da ideia de sabotador, porque na verdade a pessoa está simplesmente escolhendo uma outra coisa que ela quer mais agora. Tá, mas ela não consegue ter Não tem consciência, ela não tem consciência disso. Ela simplesmente chama de sabotagem. Tá. Mas quando ela começa a ter um nível de consciência maior, ela vai entender que na verdade ela só está querendo uma coisa mais do que aquilo que ela quer. E ela quer mais essa outra coisa agora. E aí gera essa dissonância, gera essa confusão. Então eu quero emagrecer, só que mais do que isso agora eu quero descansar. Eu quero o nível de independência financeira, o dinheiro trabalhar para mim, eu não precisar mais trabalhar de dinheiro, mas o que eu quero mais agora é esse pequeno prêmio. Então, quais são os ganhos secundários que a pessoa está buscando? Então, o ganho primário é, óbvio, eu vou trabalhar, eu vou tirar 20%, 30% daquilo que eu faço, eu vou colocar ali em renda fixa, renda variável, vou aprender lá na Portfel, vou colocar o dinheiro no Portfel e investir, beleza, vou fazendo isso. Só que o que faz com que naquele momento eu não tire os 20%, 30% e faça uma outra coisa? Entender isso é entender que a pessoa quer mais o ganho secundário do que o ganho primário. E quando a pessoa para pensar, mas isso não faz sentido, é que eu quero realmente aquela outra coisa. Se a pessoa não desenvolver um nível de virtude ou de força interna e de clareza para querer mais o ganho primário do que o secundário, ela vai sempre viver no vício. Num vício com leitura, esta pessoa é a pessoa que compra o livro, porque fica super empolgada. É uma máquina de comprar livro. Alguém fala do livro, ela já está lá no Mercado Livre comprando livro. Já comprei tudo, mas não lê nenhum. Essa pessoa ela é movida por umas características positivas que ela tem e também movida por vícios ocultos que ela tem. Dessa forma, ela é a pessoa que consegue começar muitas coisas, mas não consegue terminar as coisas que começa, porque ela tem um temperamento, ela tem um jeito de funcionar. Ou seja, ela está mais interessada neste momento da vida de começar coisas novas, porque isso é a tendência natural dela, e ela começa a sabotar a disciplina dela, que é começar coisas novas, do que seguir as coisas que ela começa. Mano, como que isso atrapalha o enriquecimento? Total, é uma máquina de começar uma coisa a cada 6 meses. Imagina uma pessoa que começa uma coisa nova a cada 6 meses. Cada 6 meses ela tem a coisa da vida dela. Então, dessa forma, essa pessoa tem a questão de temperamento, essa pessoa tem a questão de funcionamento natural dela, essa pessoa tem aquilo que ela quer, aquilo que ela não consegue conquistar por conta de se concentrar somente em alimentar o seu ganho secundário. Então, no caso dela, o que é o ganho secundário dela? O ganho primário é, caramba, eu quero enriquecer, eu quero ter disciplina, eu quero ler esses livros. Qual que é o ganho secundário dela? Pô, eu me divirto pra caramba no mundo. O mundo tem tanta opção. Por que eu vou parar e vou ler esse livro agora, sendo que eu posso começar um projeto novo, fazer uma outra coisa nova? E essa pessoa fica alimentando consecutivamente o vício dela. Onde é que está a beleza do processo? Que aí é a coisa magnífica. É quando eu tenho consciência que isso acontece. Cachorro não tem esse processo de consciência. Né? Consciência, eu penso sobre o meu pensamento. Eu olho e percebo o que eu penso, eu percebo como eu faço, eu consigo me desassociar, eu saio da cena e me olho de fora. Olha eu de novo lá, dizendo que vou num compromisso, sendo que eu disse que eu tinha que estudar. Olha eu de novo lá, dizendo que ia investir e agora eu já estou aqui rodando para ver uma passagem parcelada para ir para Maragogi. Olha eu de novo entrando no mesmo padrão. Quando eu desassocio e olho com esse olhar de observador, eu começo a olhar de fora e falo assim, caramba, por que eu estou fazendo isso de novo? Aí a pessoa começa a ter consciência do que? Eu estou buscando o meu ganho secundário. Qual que é o meu ganho secundário? Adrenalina, no caso dessa pessoa. Eu, no primeiro, segundo semestre, assim, eu adorava ser o popular da sala, eu era representante de sala, o pessoal fazia festa e tudo mais. E eu lembro que era muito gostoso realmente esse ambiente. Tipo, pô, todo mundo, eu era querido, todo mundo perguntava, pô, que hora você vai chegar, vamos sei lá o quê. Então, tipo assim, aí pegando nessa linguagem, pô, eu me sentia muito amado. Era muito legal. E aí eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu consegui um estágio, uma oportunidade no primeiro semestre de faculdade, é muito raro isso acontecer. Então, no primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar
em cinema. Eu tava fazendo rádio e TV e tava trabalhando em pós de um filme, um longa-metragem que ia sair no cinema. Sim. Que era um filme do Paulo Coelho. Eu trabalhando e eu lembro que, tipo assim, eu não conseguia falar não pra nada que me pediam. Então, no sentido assim, pô, Kaique, vamos sair? Era domingo à noite e a galera tava querendo sair pro bar. Eu ia em todos os rolês de faculdade. E eu perdi meu emprego por causa disso. Olha aí. Porque eu chegava atrasado, porque eu chegava cansado. Eu lembro que teve um final de semana que eu saí quinta, sexta, sábado e domingo. E, tipo assim, domingo eu fiquei tão tarde que eu acabei indo pra produtora, eu dormi, e, tipo, meu chefe me acordou segunda de manhã, assim, me cutucando, assim, eu tava dormindo num sofá. Então, tipo assim, essas aí acabou me acarretando de me demitir. Claro que, pô, foi evoluindo e, pô, se eu tô aqui hoje, eu saí desse ciclo vicioso. Só que era muito difícil pra mim, tipo assim, abandonar os meus amigos para realmente eu ter uma vida adulta. E eu acredito que muitas pessoas frequentam muito esses ciclos de tipo assim, cara, deixam de fazer alguma coisa por causa da opinião de um amigo, a opinião de um familiar. Pô, o cara ele não vai ficar até mais tarde no trabalho porque alguém chamou pra ir pra outra coisa. Uhum. E é isso aí, a galera tá sabotando. Eu tinha consciência que eu precisava trabalhar pra ganhar dinheiro. Só que você escolheu uma outra coisa. Porque eu tava numa situação muito ruim, morava na Coab e tudo. Mas eu sempre escolhi o secundário porque era mais gostoso, porque eu me sentia querido, porque eu queria se sentir amado. Como que uma pessoa naturalmente sai desse... Como que ele consegue criar consciência? Porque na época eu tava tão míope, eu lembro que quando eu fui demitido, eu fiquei bravo, mas mesmo assim eu fui comemorar com meus amigos porque eu tinha mais tempo livre. Tipo assim, sabe? Era... O ápice. É o ápice. Quando você tá enfiado nisso, é muito difícil você ver, cara, que você tá nesse limbo. O peixe não consegue saber que ele tá dentro da água até que ele sai da água. Ele não consegue saber. Então ele tá lá na água, a pessoa fala, como é essa água? Como é que é o respirar na água? A pessoa fala, mas o que é água? Aí depois eu falo como que eu tive a minha consciência, eu nem sei se foi uma consciência. Não, mas é exatamente isso. Então você optava mais por uma coisa do que para outra. Por quê? Porque você aprendeu a ser amado daquele jeito. E aí você fala assim, mas como é que a gente faz em relação à opinião das outras pessoas? A conversa ainda pode... As pessoas fazem de tudo para suprir suas necessidades. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tem uma necessidade de controlar as coisas. Se eu sou um homem que tem uma necessidade de controlar, eu posso chegar em casa e ser um homem brutalmente amoroso com as minhas filhas, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu quero controlar aquela família. Então eu sou amoroso, eu sou provedor, eu crio uma agenda de viagens, sabe? Eu quero controlar a família. Imagina viver com um homem que está pensando na próxima viagem. Um homem que tem controle sobre a vida da saúde da família, todo mundo tem plano de saúde. Ele cria o jantar. Imagina viver com isso, é maravilhoso. Então ele está manifestando a sua necessidade de controlar de uma forma virtuosa. Só que tem homens que têm uma necessidade de controle. Vicioso. Ele chega em casa e ele quer controlar a esposa. Ele bate nela. Ele quer controlar os filhos, ele bate. Então perceba, eu não estou dizendo que justifica, nada justifica a violência, eu estou explicando por que acontece. Então, aquele homem ou aquela mulher tem uma necessidade. E a necessidade precisa ser suprida. Se não for suprida de um jeito virtuoso, vai ser suprido de um jeito vicioso. Então, eu posso escolher. Só que a pessoa não tem consciência. É como se a pessoa só tem uma única ferramenta, ela só tem uma colher. E você fala, cava um buraco, ela cava. Fala, corta uma picanha, ela vai tentar cortar com a colher. Ela abre o carro, ela vai tentar abrir o carro com a colher. Só tem uma ferramenta, então ela não tem uma outra forma de conseguir chegar no mesmo lugar, que é, eu quero controlar. Entende? Então, no teu caso, eu quero ser amado, eu quero ser bem-quisto, ou eu quero ser popular. Talvez era por conta do teu vício em amar, em ser amado. É o jeito que você aprendeu na tua infância. Ou talvez era por conta de você querer alimentar a sua vaidade. Que era o quê? Né? Eu quero estar com os meus amigos e eles sempre gostarem de mim. Então olhar para essa nuance é importante também. Quando eu começo a olhar para isso, eu entendo. Beleza, então eu queria alimentar a minha necessidade de ser amado. Qual outra forma que eu posso fazer para ter a mesma necessidade sendo alimentada? E tem dezenas de formas diferentes de fazer. Muitas que são viciosas e muitas que são virtuosas. Tem pessoas, por exemplo, que para alimentar a necessidade de coisas novas acontecendo, necessidade de variedade, necessidade de coisas novas, essa pessoa faz o quê? Ela trai a esposa. A pessoa tem uma necessidade de variedade. Ela vai lá e trai a esposa. Essa pessoa vai lá e cheira cocaína. Essa pessoa vai lá e arruma briga na rua. Essa pessoa vai fazer diversas coisas para ter coisas novas e diferentes acontecendo na vida dela. Wendel, eu quero alimentar minha necessidade de variedade de uma forma saudável. Jiu-jitsu. Você nunca sabe como é que uma luta vai terminar. Você nunca sabe como é que um campeonato vai terminar.
CrossFit, você não sabe como é que exatamente o treino vai acontecer. Cria um trabalho que você possa ter o seu processo imaginativo sendo criado ali o tempo todo, e aí tem um jeito novo de produzir conteúdo, um jeito novo de fazer uma outra coisa. Vítima tem alguém como salvador. E se tem alguém como salvador, tem alguém como perseguidor. Esse é o triângulo do drama. Se alguém coloca como vítima, ela faz isso para quê? Ela faz isso para ter o ganho secundário. Ela faz isso para ser amada, porque faz parte do ganho secundário. Então é aquela pessoa que é irresistível. Pô, a pessoa que se põe como vítima na tua frente é quase como uma fatia de pudim. É quase como um, sei lá, é quase como um sorvete da Häagen-Dazs. O negócio é irresistível. Se você pode ser o salvador ali, né? Exato! Como que você não vai fazer nada, né? E aquela pessoa se coloca na tua frente dizendo coisas do tipo. O que vocês já ouviram aqui, né? Aqui dentro do Grupo Primo, talvez de alguém, não precisa falar o nome, mas uma frase que você ouviu que claramente era uma vitimização daquela pessoa. Ah, mas é que eu não. Ah, mas é que pra mim é... O que vocês já ouviram aí? Não teve tempo. Não tive tempo. Pô, mas... Ah, cara, eu não consigo, cara. É muito longe. Não, pra mim assim não dá, sabe? Essas coisas clássicas. De, tipo, até... Tem uma galera que às vezes estava um pouco mais nas antigas e antigamente a gente era um pouco mais flexível com um home office ou outro ali, né? Dependendo da cadeira e tudo. E aí quando você fala assim, pô, galera, não dá, a empresa tá crescendo no nível de foguete, a pessoa tem que estar aqui mais presente pra segurar o negócio. Eu falo assim, cara, eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não consigo. E aí é um negócio que você fala assim, cara, mas como assim você não consegue? Você é um adulto. Você tá falando que você não consegue, tipo, trabalhar e ganhar dinheiro? Como assim? Então, sabe, são essas coisas de tipo, então tá bom. Então, nesse momento, quando essa pessoa tem esse nível de clareza, do outro lado tem um nível de clareza do tipo, existem limites claros, se você não quer, alguém vai querer e tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas que vivem o drama vão pensar o seguinte, caramba, tá muito longe pra ele, tá difícil. E normalmente essa pessoa fala, é que tá difícil pra mim, porque eu tenho um filho, ou porque tal coisa, porque meu pai tá com isso, tá com aquilo. Eu sou bem sensível pra esses dramas, assim, cara. É bem difícil eu cair no drama. Beleza. Então, assim, mas você funciona de um determinado jeito. Sim. Só que eu quero ver como é que você age em relação às outras pessoas e outras áreas do drama. Quando alguém se vitimiza, normalmente quem aparece do nada é a pessoa com o perfil salvador. O que o perfil salvador faz? Essa pessoa quer salvar. Sim. Porque existem duas grandes questões aqui. A pessoa vítima, ela aprendeu que quando ela é vítima, ela vai ser amada. E o que as pessoas querem, em última instância, não é nem provar que elas... Não é nem ter sucesso, elas querem ser amadas, elas querem provar que elas estão certas. Então, eu aprendi na minha infância, talvez, vendo que quando eu fiquei doente com 7 anos de idade, o meu pai que nunca parava, o meu pai ficou uma tarde inteira comigo. E aquela criança olha e fala, caramba, meu pai tá aqui comigo, eu fiquei doente. Meu pai sai do quarto, quando eu começo a tossir, ele volta. Caramba, como é que eu posso viver mais isso ao longo da minha vida? E essa criança aprende uma estratégia, porque ela viu, ouviu e sentiu no passado, e agora ela aprende essa estratégia e repete ao longo da sua vida inteira. E agora essa criança é uma vítima, só que ela trabalha aqui no setor de vídeo, ela trabalha na Portifel, ela trabalha lá no Grupo Virtus, ela é, sei lá, uma pessoa que trabalha comigo no Protagon. E essa pessoa, quando se põe como vítima, ela espera que apareça o salvador. Então, ela espera que o vício dela seja alimentado. E o salvador precisa que o vício dele seja alimentado. Então, é uma coisa simbiótica. Entendi. É o viciado que vai morar perto da boca de funcionais, para que ele possa salvar. Se eu quero salvar pessoas, eu não posso encontrar pessoas que sejam saudáveis. Então eu tinha esse padrão, porque eu tinha muito padrão de Salvador. Então quando eu encontrar uma namorada, era a namorada que só dormia com Rivotril, era a namorada que tinha problema com os pais, era a namorada que estava devendo mais de 500 mil, que tinha diversos problemas. Nossa, então, terrível isso. Então, mas era o padrão. Me diga se você não teve esse padrão, não está tendo esse padrão. Ah, porque eu tenho o dedo podre para homem, dedo podre para mulher, o dedo podre para negócio, seja lá o que for, não importa. Eu simplesmente estava querendo encontrar vítimas para serem salvas. E o que é muito louco é que quando essas vítimas elas eram salvas, ou eu melhorava a vida delas, eu saía do relacionamento. Eu falava, não, isso aqui, eu sou o problema. Eu contava essas histórias, porque eu ia buscar uma outra vítima para poder salvar. Então, será que esse é o padrão de quem está ouvindo agora? Será que a manifestação do Salvador é em relação ao cônjuge? Será que a manifestação do Salvador é em relação aos pais? Será que a manifestação do Salvador é em relação a funcionário? Tem gente que está com um funcionário que claramente tinha que ser demitido há 3 anos. Ah, acontece bastante. É raro, mas acontece sempre, né? É raro, mas acontece bastante. Então, aí a pessoa contrata... Olha que loucura. A pessoa contrata funcionário dodói, emocionalmente doente. A pessoa adora, porque eu quero encontrar alguém para me salvar. E essa pessoa agora fica tentando salvar esse colaborador durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não, mas não fica assim, mas vai dar certo. Vamos arrumar um jeito. Ah, vamos 3 dias agora de home office em casa. Ah, mas o seu filho está precisando disso, está aqui. Essa pessoa vai se cercando disso. Porque o que aconteceu? Ela entendeu. Se eu amo, de fato,
Na verdade, ela entendeu. Para eu ser amado, eu preciso estar aqui no chão. Eu preciso... Aquele boneco que você coloca de pé e quando você vira, ele cai de novo. Essa pessoa não quer ser salva, ela quer ser amada. Ok? Só que a estratégia dela para ser amada é exatamente isso. Ela não tem uma outra estratégia. E o Salvador tem que ensinar essa pessoa a ter uma outra estratégia de como ser amada. O Salvador entende, quem ama, cuida. Só que ele confunde isso com cuidar com salvar. E ele está o tempo todo tentando salvar essa pessoa. Ele não quer de verdade que a pessoa resolva tudo, porque se resolver acaba a graça. Eu quero que... Vamos resolver até um determinado ponto. Aí você continua e a gente fica nesse rolê aqui. Só que essa pessoa tem esse comportamento com os pais, tem comportamento com o funcionário. Tem gente que tem um comportamento salvador que só acha cliente que é tranqueira. Para que essa pessoa fique demandando energia, o cliente que chega e não implementa. Não, deixa que eu vou te salvar, deixa que eu vou lá te salvar, eu vou fazer para você. E essa pessoa fica completamente travada. Então, olhar para essa relação começa a te dar um diagnóstico. Eu ajo como vítima ou estou agindo como salvador? E isso pode, essa coisa do salvador, ela pode ser confundida com, esse cara, ele é muito humano, né? Putz, ele é bondoso, ele é um líder humanizado. Pronto, agora essa pessoa tem a O líder humanizado é muito bom, né? Não é uma coisa que tipo assim, que soa bem, você fala assim, cara, esse cara é muito humano. Aí o que acontece? Alimenta a tua vaidade. Não, aí todo mundo vai bater palma para você. Sim. Olha só o Lucão, olha o Kaique, pararam a vida deles para ficar com o pai, com a mãe. Todo mundo vai bater palma. Sim. Porque é uma construção de uma sociedade disfuncional, uma construção de uma sociedade que tem laços completamente desregulados e como ela age. O mundo interno dela. Fecha esse ciclo do casal discutindo aí pra gente entender onde isso se encaixa, né? Isso. Tá, mas vamos lá então. Porque são duas coisas. É você interagindo com o outro ou você num papel. Assim, esse ciclo, ele só se acaba se os dois entenderem do processo ou um só já consegue... Não, um só... isso é uma coisa que eu falo direto no Protagon. Nenhuma revolução começou com duas pessoas. Toda revolução começa com uma só. Então, ó, você que tá assistindo aí, você consegue acabar com esse ciclo, com esse drama sozinho. Exato. Você consegue ter grandes avanços. Óbvio, se você compartilha isso aqui com seu marido, com a tua esposa, compartilha com mais amigos esse nosso rolê todo aqui, esse nosso encontro aqui. Mas você consegue manipular o processo unilateralmente, porque não existe uma dança se os dois não quiserem dançar. Entende? Você pode conduzir. Aí o que acontece então? Vamos supor que você a pessoa se identificou, caramba, eu sou tal papel nas relações. Eu vou explicar como é que você sai disso. Primeira coisa é a gente virar essas cartas, as 3 cartas ali, porque tem um revés. Então o revés da pessoa que está no papel de vítima é se tornar um criador. Como é que eu mudo isso, Wendel? Eu tenho que sair de vítima e virar criador. As suas perguntas internas têm que mudar. Então as suas perguntas internas que você fica rodando o tempo todo dentro da sua cabeça. Como eu posso fazer para ser salvo pelas outras pessoas? Por que para mim as coisas são tão difíceis? Por que para mim nada dá certo? Essas são as perguntas primárias da pessoa que está no papel de vítima. Se eu viro criador, as perguntas mudam. Essas perguntas são perguntas do tipo agora. Poxa, as perguntas são, como é que eu posso fazer uma micro coisa hoje que dependa só de mim? Como é que eu posso fazer para ser grato pelo que acontece e achar recurso para que eu possa fazer e não mais depender do outro? Quais são 3 coisas que volta e meia eu dependo dos outros que eu tenho que parar de depender para que eu possa desenvolver uma skill, uma habilidade de realmente desenvolver isso? Quando me vitimizo, eu estou fazendo isso para ser amado por quem e de que jeito? E qual é uma nova forma que eu posso fazer para ser amado por essa pessoa? Então, em vez de ser amado porque eu caio, eu posso ser amado por alguém que gera resultado e mostra o resultado para aquela pessoa. A pessoa vai te amar também. Só que é louco. Ela vai te amar se ela entender que ela não precisa mais te salvar. Porque muitas vezes, quando a vítima deixa de ser vítima, o salvador fala, tá, o que eu faço com você agora? Eu vou te salvar como? E aí essa pessoa vai buscar salvar alguém na empresa, vai buscar salvar alguém em outro lugar. Então, o papel tem que virar. E como muda o papel? O papel muda quando eu mudo as minhas perguntas, quando eu mudo o meu diálogo interno. O papel muda dessa forma. Então, a pessoa se cura ao longo de um processo como esse. Óbvio, isso aqui eu precisaria de umas 3, 4 horas para falar só sobre isso, e a gente está dando um overview. Sim. A gente vai agora para o Salvador. O Salvador, ele deixa de ser Salvador, ele vira treinador. Qual é o pensamento do Salvador? Eu preciso resolver o problema das pessoas. Eu preciso tirar a dor das pessoas. O treinador não pensa assim. Você tem que pensar como um personal trainer. Então agora é o seguinte, não é mais como eu salvo... Hoje a gente vê muito isso, né? Que os pais parecem que protegeram tanto essa nova geração que essa nova geração é meio machucada, que não consegue viver os novos mesmos desafios. Por isso tem tanto uma irmã de 30 anos morando com os pais ainda. Eu acho que vem a geração dos nossos avós e bisavós. Foi uma geração muito mais dura.
Uma geração que exigia muito mais, uma geração de homens que não estavam tanto em casa, trabalhando pra caramba, aquela coisa toda. Essa geração criou a geração dos nossos pais. E normalmente essa é a disfunção. Quando essa geração vem, ela fala, eu vou fazer completamente diferente do que os meus pais fizeram comigo. Como se a vida da pessoa fosse uma derrota completa, entendeu? Sim. Aí essa pessoa vai ser completamente diferente. E óbvio, o produto final ela vai ser completamente diferente. Aí essa pessoa não entende por que o filho não consegue bancar a própria vida. E a pessoa não consegue criar uma correlação de o meu pai, sabe, emocionalmente e tal, dificultava a minha vida. Era uma treta viver lá. E aí hoje em dia eu fiz com que tudo ficasse mais fácil pro meu filho. Meu filho tem 27, 30 anos, não sai de casa. Não vai querer sair mesmo, Ele não né? pudera. Ele não desenvolveu a musculatura que foi necessária. Só que você lembra do que o seu avô fez e você lembra da dor. Mas você não olha para agradecer os músculos. Beleza, agachar dói. Mas você não olha para tua perna, ela tá gigante. Você não olha pro teu bíceps, ele tá gigante. Então você só vê a dor. Mas e o resultado positivo? Aí onde é que tá a beleza do processo? Eu vou ser o personal trainer do meu filho. Mas eu não vou ser emocionalmente doente como meu avô foi. Então como é que eu posso ser não perseguidor na vida do meu filho, mas ser um desafiador? Como é que eu posso ser na vida do meu filho, na vida da minha filha, não um salvador, mas um treinador? Então como é que eu gero um resultado muito similar ao que foi gerado lá atrás, a parte boa, mas eu corrijo a parte... Exatamente, exatamente. E eu não sei até que ponto, porque quando a gente pensa em trauma, eu não sei até que ponto pequenos traumas não são necessários. Ah, não, pequenos traumas são necessários. Entende? Eu sou pai e eu falo, pequenos traumas são necessários. São necessários, entende? Então é da mesma forma como criar massa muscular. Não cria-se massa muscular se não tiver carga excessiva. Mas carga excessiva sem gerar uma ruptura da fibra muscular. Mas eu preciso. Então, o que faz o músculo crescer? Repetição com estresse. Mas é um estresse coordenado. Quando eu tenho uma repetição com estresse, e depois desse estresse eu tenho uma pausa de descanso do estresse e volto com mais estresse, o músculo cresce. Só que se eu tenho uma carga extremamente excessiva, eu tenho um rompimento da fibra muscular e eu tenho uma lesão. Então, como é que eu crio na vida do meu filho, do meu colaborador, das pessoas ao meu redor, um nível de estresse coordenado para que ano a ano essa pessoa vá crescendo? Ano a ano ela vai crescendo, mas sem ser o perseguidor, me tornando desafiador, sem ser o salvador. Sim. As principais virtudes do cristão, que é a virtude da justiça. É muito que muito custe aquilo que muito vale. É muito que custe. É Santa Teresa d'Ávila. Se alguma coisa vale muito, tem que custar um pedaço da minha vida. Agora as pessoas estão cada vez... Tem que ter sacrifício, né? Tem, as pessoas... E aí qual que é o ponto? O processo não pode ser. O processo mental hoje em dia é como é que eu faço para sofrer menos, gastar menos tempo, tal. O processo tem que ser o oposto. Eu vou entrar nesse troço e eu quero sofrer. Mas quem que acorda de manhã e fala, pô, eu queria sofrer? Total. Quem que acorda de manhã e fala, pô, eu queria ser humilhado? Mas é isso, é porque eu... Eu queria ser espancado no jiu-jitsu, igual porque quando você conversa pra massa, é muito impopular você falar do sofrimento. Sim. Vai falar que você, tipo assim, cara, pra você chegar onde você chegou, você teve que trabalhar de 14 a 16, às vezes até 18 horas por dia. Pô, que você não foi no aniversário da sua mãe, que você esqueceu até de dar Feliz Dia das Mães pra sua mãe porque você estava ferrado fazendo alguma coisa, porque você não foi numa apresentação na escola dos seus filhos. Isso é muito impopular falar, mas todo mundo quer ver você com um carro bonito, festa, viagem. Mas vai falar do impopular que você teve que sacrificar para ter algum ganho, alguma coisa. E isso começa nas pequenas coisas. A pessoa fala, mas por onde eu começo? Começa fazendo o que todo cristão precisa fazer. Isso é muito profundo, é muito simples, mas não é confortável, que são as mortificações. É fazer morrer dentro de você aquelas buscas que você percebe que você quer muito, mas que vai enfraquecendo o teu coração e o teu espírito. Então, Wendel, como assim mortificações? Coisas simples. Você chegou num lugar e você quer muito comer uma sobremesa e você percebe que você direto tem comido sobremesa no restaurante, chega lá e fala, meu pai, meu senhor, Cristo, é por ti. Não vou comer essa sobremesa. Ver todo mundo comendo a sobremesa, você não come. Estou fazendo morrer em mim, ou seja, mortificar essa vontade. Wendel, eu sou super preguiçoso. Coloca lá o despertador para fazer o treino e usa o que São José Maria Escrivá diz que é o minuto heróico. Aquele minuto você está na tua cama, o despertador está na tua cama, você fala minuto heróico, é o minuto de um heróico. Você levanta e você vai lá fazer a sua atividade física. Bota uma meta, faz isso por 7 dias só, não precisa fazer durante um ano, só 7 dias. Começa a fazer morrer os pequenos confortos. Começa, eu quero fazer isso que vai ser super confortável. Não faça, busca o caminho de maior resistência, porque o negar uma sobremesa, o não tomar tantas cervejas, vou tomar só metade. Pô, queria chegar num restaurante e descer, sei lá, quantas garrafas de vinho. Não, eu e o Karen vamos tomar uma taça de vinho hoje à noite. Vou ter que gerenciar isso daqui. Que vontade de terminar esse vinho e pegar uma outra taça. Eu vou mortificar. Aí você desenvolve a virtude.
Total. E aí o mundo deixa de ser um problema. Porque você começa a fazer do mundo esse grande playground, esse grande parque de diversões, e você vai desenvolvendo as virtudes ali. E eu vou falar até uma coisa, eu vou até falar uma coisa popular, cara. Você que tá aí, pô, mas aí eu não posso ir pra uma festinha, eu não posso ir pro show. Cara, você até pode, mas dificilmente você vai enriquecer fazendo isso. Porque se você não abrir mão do agora pra você ter o futuro, não vai A rolar. técnica tá ruim. Pergunta simples. Perguntar para você que está em casa. Qual é o nível de dinheiro que você tem que ter guardado no investimento seguro? Que se você tiver esse dinheiro, você nunca mais precisa trabalhar na tua vida. A maior parte das pessoas, pô, tava em BH agora, 3.800 pessoas. Eu faço a pergunta de pessoas olhando com cara de samambaia. A pessoa não tem a menor ideia. Então a pessoa não tem nenhuma meta de onde ela tem que chegar. Eu já te respondo. Se você tiver 200 vezes o valor do seu estilo de vida investido numa renda segura, como uma renda fixa, por exemplo, descontando inflação, sem que ela seja galopante, louca, e a questão de imposto de renda e tudo mais, você chega no valor. Então, 200 vezes o seu estilo de vida atual. Então, se o seu estilo de vida é 1 e 200 vezes dá 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais, aí a pessoa fica triste nessa hora. É muito impressionante. A pessoa fala assim, nossa, cheguei à conclusão que eu preciso de 5 milhões de reais para nunca mais precisar trabalhar e viver com essa renda aqui. Sim. Caramba. Aí eu falo, não fica triste. Você descobriu algo. Pô, você descobriu. Finalmente você Finalmente, descobriu, é, né? Você tem um alvo, você tem um alvo Então, agora. até pra te dar número, tipo assim, se você gasta 10 mil reais por mês, é o seu estilo de vida, você precisa de 2 milhões. Se você gasta 20, você precisa de 4. Se você gasta 30, você precisa de 6. Exato. Exato. Aí qual é o ponto? A pessoa entristece. Eu falei, não entristeça. Você sabe qual é um alvo, antes você não sabia. Você vivia pelo Tem a meta ali, o objetivo. Exato. Agora vem perguntas que são muito difíceis, que as pessoas não querem perguntas difíceis. Se eu continuar trabalhando do mesmo jeito, fazendo exatamente a mesma coisa, eu vou chegar nessa meta quando? A pessoa pensa, eu vou chegar nessa meta na minha 4ª vida, na minha 5ª reencarnação. Sim. E ela começa a ver que ela tem que fazer coisas diferentes. E aí entra as questões. Como é que eu vou fazer coisas diferentes se eu tenho medo de ser julgado? Como é que eu vou fazer coisas diferentes se eu tenho questão emocional? Então chegar nesse ponto é super importante. E aí a pessoa vai começar a pensar em, caramba, qual é o meu plano para chegar nisso em 4 anos, em 6 anos, em 10 anos? E isso foi o que eu comecei a fazer. Por isso eu comecei a olhar e falar, caramba, não dá para ficar ensinando individualmente gestão do tempo, que é uma coisa que eu curei na minha vida e comecei a ensinar individualmente. Eu falei, eu preciso gravar esse conteúdo. Gente, e olha só, a gente